Boa tarde, bem-vindo a mais um programa Fundamentos, um programa orientado para o investidor de longo prazo. E hoje estamos muito perto da chamada Corrida do Trilhão, do final da Corrida do Trilhão. O que é a Corrida do Trilhão? Qual vai ser a primeira empresa trilionária das bolsas mundiais? A Apple está na liderança, está muito próxima. A última vez que eu vi, estava apenas 1% de distância de alcançar $1 trilhão. E hoje eu vou falar dela. Vou falar 10 motivos pelos quais a Apple merece esse valuation de $1 trilhão. Então aqui eu anotei, fiz aqui minhas anotações de 10 motivos. O primeiro é o crescimento de 2 dígitos. São poucas empresas nos Estados Unidos que crescem receita 2 dígitos. O que é 2 dígitos? Acima de 10%. E a Apple não só entregou nos últimos trimestres um crescimento de duplo dígito, como o crescimento vem acelerando e o guidance futuro também é de duplo dígito. Ela dá guidance para o próximo trimestre e o guidance para o próximo trimestre é de um crescimento de uns 14% da receita. São pouquíssimas empresas que crescem nessa taxa. O crescimento da Apple é puxado por 2 linhas de negócio. O iPhone, que nem tem crescido tanto o volume, foi apenas 1% de crescimento de volume no último trimestre. O crescimento da linha de negócios iPhone vem crescendo por conta do preço médio. O preço médio das unidades do iPhone tem crescido. Por quê? Porque os iPhones novos, o iPhone da linha X, o iPhone 10, tem um preço médio superior aos anteriores. Isso garante um crescimento de receita e também a linha de serviços. Linhas como o iTunes, a própria Apple Store, são linhas de negócio que crescem fortemente. No último trimestre foi cerca de 30% de crescimento da linha de serviços. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a Apple merece um valuation de $1 trilhão. O segundo motivo, forte geração de caixa. É um dos negócios que mais gera caixa da história da humanidade. O fato é que a empresa tem hoje 120 bilhões de caixa líquido em seu balanço. Não tem nenhuma outra empresa listada que tenha esse caixa. Então a forte geração de caixa faz com que a Apple mereça. Não é mais uma empresa daquelas antigas da bolha do .com que queimavam caixa. Essa é uma empresa que gera caixa e nenhum negócio na história da humanidade gerou tanto caixa quanto a Apple gerou nos últimos 12 meses. Terceiro motivo, alocação de capital. A Apple é uma empresa que não faz loucura com o dinheiro dos acionistas, não faz grandes aquisições. A maior aquisição da história da Apple foi a Beats, aquele fone diferente, pagou cerca de $3 bilhões, $3 bilhões e em seguida a outra aquisição era de $400 milhões. São aquisições pequenas que a Apple faz, ela faz aquisições, mas faz aquisições pequenas. É uma empresa que tem muita consciência na alocação de capital do capital dos acionistas. Ou ela deixa em caixa líquido, deixa lá no caixa, ou ela distribui e tem distribuído bastante. No último trimestre foram mais de $20 bilhões adquiridos em ações. Nenhuma outra empresa adquiriu na história $20 bilhões em um trimestre, como foi a Apple no último trimestre. Então esse é o terceiro motivo. O quarto motivo, a rentabilidade elevada. O ROI da Apple é cerca de 3, 4 vezes a média das ações listadas na Bolsa Americana. Isso que ela carrega 120 bilhões de caixa líquido, que em teoria reduz a rentabilidade, porque o caixa da empresa roda ali num ROI de 2, 3%, que é quanto paga o título de longo prazo do governo americano, que é onde ela aplica esse dinheiro, e mesmo assim ela consegue ter um ROI ali na casa dos 40%, ou seja, o ROI da operação é muito mais do que os 40%, ou seja, é uma das empresas mais rentáveis do planeta. Quinto motivo, é uma empresa que ainda não está cara, por isso que eu acho que ainda vai valer mais de $1 trilhão. Ela hoje tem um múltiplo aí, uma relação preço-lucro de cerca de 19 vezes e o forward earnings, o lucro futuro, a empresa deve estar valendo entre 15 e 16 vezes, que é até um pouco abaixo da média das empresas do SP 500. Então a gente está comprando uma empresa que cresce mais, uma empresa mais rentável, uma empresa que tem mais balanço do que as outras empresas do SP 500 por um múltiplo de SP 500. Ou seja, eu ainda vejo potencial de valorização na Apple. Sexto motivo, é uma empresa que tem uma marca muito forte. Segundo as pesquisas, ela sempre oscila na liderança junto com o Google no título da marca mais valiosa do mundo. É uma marca muito conhecida, muito desejada, tem gente que até tatua
a marca da Apple, ou seja, é uma empresa muito querida pelo consumidor. São poucas empresas que têm essa devoção do consumidor e também até dos colaboradores, quanto tem a Apple. E uma marca forte, obviamente, facilita muito o trabalho em vários aspectos. Fideliza mais o cliente, faz com que o custo de adquirir um cliente seja menor, uma vez que é a marca líder, né? O iPhone é provavelmente o celular mais desejado, né? Isso facilita trazer novos clientes e reter os atuais. Além disso, facilita também fazer vendas de novos produtos. Então, a Apple raramente é a empresa que cria a primeira versão de um produto. Não foi a Apple que criou o smartphone, não foi a Apple que criou por exemplo, o smartwatch. Mas por que a Apple é a empresa que mais vende? Bom, quando você tem uma marca forte, fica muito mais fácil você fazer uma venda de um novo produto. Então, essa é uma das vantagens de você ter uma marca forte, e a marca da Apple é, segundo as pesquisas, entre a primeira e a segunda, sempre oscilando com o Google como as marcas mais valiosas do mundo, tá? 7º ponto, alta fidelidade do cliente. Isso é muito importante porque faz com que as pessoas, na hora que forem trocar o seu celular, o seu computador, comprem de novo o computador da Apple, e daí a Apple não precisa investir tanto em marketing para lembrar o consumidor a respeito do produto dela. A alta fidelidade também não vem à toa, né? Você tem que criar uma experiência do usuário muito positiva, e a Apple, em geral, é a empresa que oferece a melhor experiência do usuário entre as outras plataformas, pelo menos na minha opinião. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas essa é a minha opinião. 8º ponto, é uma empresa que faz cross-sell, upsell, downsell como ninguém. Você compra um celular e já sai comprando a capinha, já sai comprando um outro carregador com cabo de 2 metros, já sai comprando a película. Daqui a pouco você está comprando um relógio, está comprando o Mac, está comprando o iPod, o iPad, enfim, você vai comprando mais produtos daquela empresa. É a empresa talvez que mais faça cross-sell, downsell e upsell, e que faça com mais competência do que qualquer outra empresa do mundo. Talvez a Amazon faça bem também, mas a Apple é a empresa que mais consegue, vamos dizer assim, uma rentabilidade por usuário. Talvez seja a empresa que mais consiga a rentabilidade por usuário, pensando sempre no consumidor, né, do planeta. Então, isso é uma capacidade que a Apple tem, fazer cross-sell, downsell, upsell. A empresa faz isso melhor do que qualquer outra empresa. O 9º, geralmente é um produto muito relevante na vida do usuário, né? Eu li pesquisas que diziam aí que o adulto médio aciona o iPhone cerca de 135 vezes ao dia. Então, quando você tem um produto que é muito relevante na vida das pessoas, e as pessoas usam o iPhone mais do que usam o carro, né? Ou seja, tão importante quanto o transporte e outros serviços, quando você tem um produto que é extremamente relevante na vida das pessoas, isso permite com que você possa cobrar mais pelo seu produto. E a Apple tem um produto que torna aquele serviço e produto mais relevante na vida das pessoas, e as pessoas tendem a justamente ter essa fidelidade e a reposição. Então, quando o cara tem o iPhone 4, ele troca para o 5, troca para o 6 e assim sucessivamente, porque aquele produto é extremamente relevante na vida da pessoa. A pessoa está disposta a pagar a mais só pelaquela experiência que a Apple dá. E o 10º ponto é a escala. A Apple ela investe aí por volta de 20 bilhões de dólares por ano, um pouco menos, uns 15 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Quando você tem uma escala como tem a Apple, isso permite com que você invista mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, é muito difícil ter uma nova empresa que tem essa capacidade que a Apple tem de investir, né? Então, como a Apple consegue investir mais, ela consegue inovar mais também. Então, isso gera uma bola de neve, né? Então, mais inovação, melhora o produto, mais venda, mais recursos para investir em inovação, e assim a roda gira, cria uma vantagem competitiva difícil
de ser superada. Então, esses são os 10 pontos que tornam a Apple uma empresa trilionária. Eu vou repetir. O primeiro é o crescimento de 2 dígitos. O segundo é a forte geração de caixa. O terceiro é uma eficiente alocação de capital. O quarto é a rentabilidade elevada que a empresa produz. O quinto é um múltiplo em linha com o mercado. O sexto é uma marca forte. O sétimo, alta fidelidade dos seus clientes. O oitavo, a capacidade que a empresa tem de fazer cross-sell, down-sell e upsell. E o nono, o produto geralmente é relevante na vida dos usuários. E o décimo é uma empresa que tem uma escala como poucas empresas de tecnologia têm. Então, esses são 10 pontos que tornam a Apple uma empresa que merece ser a primeira empresa listada a valer $1 trilhão. Aqui encerramos o nosso programa Fundamente. Nos vemos semana que vem. Antes de encerrar, eu queria só falar que é possível você comprar ações da Apple aqui na Bolsa do Brasil através dos BDRs, né? Se não me engano é AAPL34, o código da Apple na Bolsa Brasileira. Se você se declarar um investidor qualificado, você pode adquirir ações, ou melhor, BDRs da Apple, que seria o equivalente a ações, na Bolsa Brasileira. Então, é isso que eu tenho para falar por hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Aqui se encerra mais um programa Fundamente-se e até quarta que vem. Bons negócios!